Por que eu estou falando isso? Porque amanhã o Tom Cruise vai ter que aparecer no Allianz Parque. O Palmeiras tem uma missão quase impossível para tentar virar esse resultado de 3-0, construído pela LDU, do Thiago Nunes, brasileiro, né, lá em Quito. Mas amanhã o bicho vai pegar. Temos um retrospecto do Palmeiras no Allianz Parque. E esses são números importantes que a gente traz para você aqui. Colocando 3 campeonatos, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. São 3 coluninhas, né? Então, pelo Brasileirão foram disputados 14 jogos, pela Libertadores 5, pela Copa do Brasil 2. Vitórias, empates, derrotas. 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas no Brasileirão. Na Libertadores, 4 vitórias, 1 empate. Continua invicto o Verdão, hein? E na Copa do Brasil, 1 vitória e 1 derrota. Aproveitamento no Allianz Parque no Brasileirão, 71%. Na Copa Libertadores, 87%. Na Copa do Brasil, 50%. No Brasileirão, o Palmeiras marcou em casa 30 gols. Na Libertadores, 12. Na Copa do Brasil, 3. Sofreu 11 gols no Brasileirão, 1 na Libertadores, 2 na Copa do Brasil. Vitórias do Palmeiras por 3 gols ou mais no Allianz Parque em 2025. 8. Vitórias do Palmeiras por 4 gols ou mais no Allianz Parque em 2025, que é o que o Palmeiras precisa para não levar o jogo para os pênaltis. 2. E aí, meus amigos, a matemática continua sendo burra ou ela favorece o Palmeiras? Ela é sempre burra quando não favorece ninguém, mas quando favorece a gente diz que ela é inteligente. É preciso entender o contexto dessas vitórias aí, contra times mais frágeis. Bragantino é um deles, uma vitória por 5-1 de virada no Allianz Parque. Contra o Fortaleza meteu 4, me ajuda aí, Léo. Juventude, Fortaleza. Vasco também, né? 2-4-1, o Vasco foi 3-0. Vasco foi 3-0. Internacional. Internacional 4-1, com um massacre, assim como no jogo contra o Vasco, nos minutos iniciais e tal. Teve o Laú, né? O time peruano também. Universitário também, Laú. Mas foi não, lá. Mas o Universitário foi lá. Foi lá, é verdade. Foi lá, aqui foi 0-0 o jogo. Aliás, apitado por Pinheiro Marza, que vai apitar o jogo entre Flamengo e Racing. Eu acho que tem uma questão aí que é importante. Tem um jogo contra o Sporting Cristal também. Tem o Sporting Cristal. O Cristal, é isso que eu queria lembrar. Uma coisa é o time entrar em campo leve. Beleza. Vamos jogar. E aí vai encontrando facilidades no jogo, caminhos no jogo, isso é mérito da equipe. E aí torna aquela partida um massacre precoce até. Outra coisa é você encarar um time que vai se armar sabendo que tem uma vantagem de 3 gols. É sempre importante olhar para o adversário numa situação como essa. Bom, beleza. Começa 0-0 o jogo contra o Red Bull Bragantino, por exemplo. O Red Bull Bragantino faz 1-0, aí se fecha, tá? O Palmeiras vai lá e mete 5 de virada. Esse jogo não, a LDU tem 3. Então, a LDU já mostrou, a gente abordou isso no programa de ontem, diferentes formas de jogar fora de casa, com o Thiago Nunes, na própria Libertadores da América. O jogo contra o Botafogo no Engenhão foi um. O jogo contra o São Paulo, no Morumbi, foi outro. Eu acho que esse jogo está mais para a formação do Morumbi. Concordo com o Berna em tudo que ele disse. Uma coisa é você entrar para ganhar um jogo, pura e simplesmente. Preciso somar 3 pontos aqui. Outra coisa é você entrar em campo sabendo que você tem que ganhar por 3-0, que você não pode sofrer um gol, porque aí isso faria com que a missão do Palmeiras fosse ainda mais complicada. Você não pode errar, você joga no limite para conseguir o que você precisa e não deixar com que o seu adversário marque o jogo. Então é uma missão extremamente complicada para o Palmeiras. É possível? Claro, é futebol, é possível. Mas eu não acho que o Palmeiras seja o favorito para avançar à próxima fase. Ele era antes do primeiro jogo. Com a vantagem que a LDU estabeleceu, acho que a missão do Palmeiras é bem complicada. Mas Abel Ferreira e seus comandados vão trabalhar para que eles estejam na final da Libertadores. Ô Jamel, antes de você falar do seu feeling em relação à partida, você já viveu experiência como essa dentro de campo, como jogador? Já vivi. Teve o mítico jogo contra o Fluminense, né? Que eu não joguei porque eu tinha sido expulso no Maracanã, mas teve aquela virada do Santos, né? Do que o Giovani
arrebentou contra o Fluminense, 5-2, que o time não desceu pro vestiário e tal. Eu acho que tem que acontecer alguma coisa assim. Eu acho que, não que o Palmeiras não tenha que descer pro vestiário no intervalo, mas tem que acontecer alguma coisa diferente no jogo, alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa que não está no script, porque concordo com vocês, que você começa o jogo 0-0, você fala pro jogador, o técnico fala pros jogadores, ó, se a gente fizer um gol a mais que os caras, a gente ganha o jogo. 3 pontinhos no bolso, já era, acabou. Agora não, você tem que fazer 3 gols para ir pros pênaltis. É diferente. Eu pensava que o Palmeiras ia ganhar em Quito e ia ganhar aqui. Eu tinha essa ideia, porque eu tinha feito o jogo do São Paulo com o LDU, achei o time da LDU um time limitadíssimo. O São Paulo só não passou por incompetência do São Paulo, não por qualidade da LDU. Agora, o jogo da LDU com o Palmeiras foi capacidade e competência da LDU. O Palmeiras ajudou um pouco, a altitude e tal, enfim. Mas, cara, eu vejo difícil. Mas, futebol. Uma coisa que me chamou a atenção, Kaká, foi... Depois eu presto atenção muito nisso, né? Das mensagens que tanto os jogadores como os treinadores passam. Acaba o jogo da LDU lá em Quito, o Abel Ferreira, difícil acontecer isso, né? Calmo, né? Depois de tomar 3, era difícil você ver o Abel Ferreira, ele vai lá e fala assim: o 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Pra mim, isso é uma frase que vale muito, cara. Porque o que a gente pensa amanhã? Palmeiras tem que começar com tudo, tem que fazer o gol nos primeiros 15 minutos, porque assim, pá. Ele já dá uma pancada no adversário dizendo assim, olha, não é que vocês vão aguentar os 15 minutos lá que vocês vão passar. Vocês vão ter que aguentar os 90. Já joga uma bombinha pro lado de lá. E ele passa uma mensagem pro jogador dele, dizendo assim, ó, a gente vai passar, cara. Ô, Jamel, ele tá jogando pra torcida, pô. Não. Se ele não falar isso, quem é que vai falar? Não, mas ele tá... Quem é que vai ser o fator motivacional mas ele poderia chegar e falar assim, não, lá em São Paulo a gente vai começar com tudo, eu vou botar um time ofensivo, a gente... Não, ele vai pelo outro lado, ele vai assim, calma, 90 minutos... É muito tempo no Allianz Parque. Então, ele passa pro jogador dele também, que às vezes o jogo começa e a bola não bate, o goleiro defende, a bola bate na trave, mesmo você dominando, você não faz o gol. Calma, gente. Se virar 0-0, a gente tem 45, a gente vai virar e vai fazer 3. Então, eu achei que ele foi muito bem nesse jogo mental aí, tanto pro outro lado quanto cá. E é lógico que ele fala, né? Fala pra torcida, ele não vai falar assim, não, já era, larguei a eliminatória. Mas pra mim, os minutos iniciais vão ser decisivos. Vai, lógico que vai. Se o Palmeiras começa em cima, como vai começar de qualquer forma? Já consegue arrumar um gol, cresce, abafa o estádio todo, vem todo mundo junto. Mas agora, se tomar um gol, tomar um gol, ferrou. O estádio já é, o ambiente já é outro, o clima entre os jogadores já é outro. Um gol na Libertadores. Ou então, mesmo... Jogando no Allianz Parque. Mesmo que não faça e nem que não tome nenhum gol. Se começa a criar 1, 2, 3, 4 chances e para no Domingues, ou a bola vai para fora, ou o centroavante não finaliza bem, já mexe com o emocional. Vai ser um jogo muito nervoso. Dos dois lados. Não é fácil, a situação Agora, não é fácil. o 0-0 do segundo tempo, e isso foi importante para o Palmeiras, mas se saísse aquele gol do Sousa hoje, talvez, Berna, a gente estivesse falando uma situação muito mais, não digo tranquila, mas mais favorável, porque 3-1 é diferente de 3-0. Claro. O Sousa teve mérito do Domingues ali também, né? Que fez uma partida muito boa lá em Quito, aliás, me surpreendeu. Mas o Sousa não pode perder um gol daquele. O Palmeiras melhorou no segundo tempo. Acho que o Palmeiras tem um caminho no que foi o segundo tempo do jogo de Quito. É óbvio que o Palmeiras não vai jogar como jogou a primeira etapa. É evidente. Até porque a LDU não fará o que fez na primeira etapa jogando no Allianz Parque. O Thiago Nunes não será um kamikaze, né? Então, eu estou de acordo aí com os companheiros. O Abel, de fato, como você bem disse, joga para a torcida, joga para o time, joga para todo mundo ali. Agora, tem algo que não dá para ser tirado do contexto, no que diz respeito aos últimos jogos do Palmeiras. Para mim, o melhor jogo do Palmeiras desses últimos 3 foi contra o Flamengo no Maracanã. E tomou 3 gols no primeiro tempo. O Palmeiras precisa jogar mais bola para ganhar. Eu acho que, claro, tem o ânimo, a motivação, o fato de jogar em casa. E tem outra coisa, né? As pessoas estão falando... meio que comparando assim, não, lá tem altitude, aqui tem o gramado sintético. A LDU jogou contra o Botafogo no gramado sintético, nas oitavas de final, e jogou bem. Perdeu por 1-0 só com o gol do Arthur aos 13 segundos de jogo. E se não fosse o Vitinho, a LDU teria empatado aquela partida. Então, o Palmeiras não vai enfrentar qualquer time. Esse time da LDU é muito bem treinado pelo Thiago Nunes e o que é mais importante,
em curto espaço de tempo de trabalho. É um trabalho curto. Não é assim que o Thiago Nunes pegou esse time no ano passado, não. Pegou o time no meio do ano. E está fazendo o que está fazendo, né? Eu te perguntei sobre viradas épicas. Não há como a gente não relacionar, não vou dizer lembrar, porque eu não tinha 1 ano de idade só, quando o Santos disputa o Mundial contra o Milan, vai à Itália, toma de 4-2, joga no Maracanã, começa perdendo por 2-0, ou seja, na somatória dos resultados, o que chamam hoje de placar agregado, estava 6-2 para o Milan. Aí vem uma tempestade no intervalo, alaga o campo do Maracanã, o jogo prossegue, apesar das reclamações dos italianos que não queriam jogar. O Santos mete 4-2, quer dizer, vira a segunda partida e leva o jogo para um terceira decisão. Então, acho que a maior virada da história do futebol talvez tenha sido essa. Eu acho a de 95. 95 foi incrível também. Ali era o jogo que você fala, pintou o campeão brasileiro. E pintou, né? O Santos tinha tomado de 4-1 no Maracanã. Vamos lá, vai. 4-1 foi um passeio do Fluminense. Sim, Bernardo, mas você toma 4-2 lá e começa perdendo por 2-0 aqui, são 6 gols contra. Eu sei, Cacá, mas tomou de 4-1 do Fluminense no Maracanã. 4-1. Foi acachapante, foi uma goleada acachapante. Eu me lembro bem, o Ronald fez gol pro Fluminense, lateral direito, barbudo, né? Foi. E O aí, time do Fluminense o era que bom. o Giovani fez naquele jogo, cara, Foi, pra mim sensacional. foi a grande atuação com a camisa do Santos do Giovani. Sensacional. Ele foi demais. 5-2, Marcelo Passos fazendo gol. Macedo, Aquilo foi um Camanducaia. espetáculo. O que o Cabralzinho fez de criar a comunhão dos jogadores com os O torcedores. que o senhor aprontou para o senhor não estar em campo? Putz, eu fiz eu fui poucas vezes expulso, Kaká. Mas esse jogo eu vou contar rapidinho. Tava 2-1 pro Fluminense, um escanteio. Daí tinha o Valdeir, né? O The Flash. E eu fiquei no rebote pra pegar. A bola foi tirada pela defesa e saí na corrida. O The Flash comigo. Pô, o cara é o The Flash, meu. E eu morto atrás. Eu dei uma voadora nele, cara, no meio dele. Eu nem olhei pro juiz, eu dei uma voadora. O que eu pensei? Eu vou matar. Ele ia sair dentro do gol, ia sair ele com o Edinho. Eu dei uma voadora nele, que não era minha de fazer falta. Nem olhei pro juiz, fui expulso, já desci o vestiário do Maracanã, mas pensei assim, cara, 2-1, chegar em São Paulo, a gente mata os caras. Cara, daí da falta saiu 3-1. E daí tinha mais 10 minutos, os caras fazem 4-1, cara. Eu tava no vestiário e falei assim, meu, o que eu fui fazer, velho? Com um a menos é Um a menos. Não, mas desgraça. E daí eu fui expulso. Fui expulso, dei uma porrada pensando que ia ser uma coisa. E daí talvez, se eu não tivesse feito aquilo lá, se a gente perdesse 2-1, talvez a gente teria sido eliminado. Como é que os companheiros reagem? Assim, terminou o jogo, tipo, pô, você foi o responsável por Não, porque eles entenderam, cara. Eles entenderam que eu tinha que fazer aquilo. Porque o cara ia fazer o gol, né? Agora, como você vai imaginar que da falta sai o gol, depois do 4-1 e E depois... qual foi quem era o técnico? Era o Cabralzinho. O Cabralzinho. E qual foi o motivacional para ele no jogo seguinte? Cara, o motivacional foi que a gente estava voltando do Rio no dia seguinte, Túlio e Renato Gaúcho falando que a final carioca. A gente no aeroporto vendo aquilo. Daí o Giovani levanta aquele jeitão dele e fala assim, eu faço 2. Daí um olhou pro outro, o Macedo, sei lá, o Camanducaia, o Marcelo Passos, falou, eu faço 1. Eu falei, se a gente fizer isso, a gente faz 4 e a gente ganha. Então vai, vamos nessa. Daí começou a pegar. E daí um dia antes do jogo, na concentração, a gente falou, meu, temos que fazer alguma coisa. O nosso time tem que fazer alguma coisa diferente. Daí o Galo, que era o capitão do time, a gente tava todo mundo junto no quarto dele lá, conversando, e falou, se a gente tiver ganhando o jogo, o negócio estiver indo pro nosso lado, não vamos pro vestiário, cara. Falamos com o Cabralzinho falou, pô, boa, gostei. Ah, foi de vocês a ideia? Veio da gente. Achei que aquilo tinha sido algo, a decisão tivesse sido tomada ali antes do... Não, isso foi feito na concentração, Bernardo. A gente falou assim, cara, se tiver 2-0 pra gente no intervalo, não vamos pro vestiário, vamos ficar. Porque a gente tava num momento que, aquele negócio, né? O Santos não tinha campo pra treinar, não tinha o CT, a gente tava treinando no Pacaembu. Nessa semifinal e depois chegou até a final. E daí a gente tava conversando lá e... Nos treinos dava 2-3 mil pessoas no Pacaembu, no treino. Daí falou, a torcida tá com a gente, cara. O que a gente fizer, essa torcida vai. E foi o que aconteceu. 15 minutos, os caras gritando. Depois eu fui, jogamos juntos no Corinthians, né? O Vampeta falava assim, cara, a gente tava no vestiário. Ele tava no Fluminense, era Renato Gaúcho, Vampeta, tinha um timaço. Aldeir, Rogerinho. Isso foi em 95? Foi em 95. E o Vampeta fala assim, a gente tava no vestiário, cara, o vestiário tremia. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Porque você desce pro vestiário, você não sabe o que está acontecendo no campo.
O pessoal do Fluminense se deu conta do que estava acontecendo quando eles voltaram para o segundo tempo e viram aquela muvuca no campo, o repórter, fizeram um círculo ali e tal, e a torcida do Santos 15 minutos gritando. Daí os caras assustaram ali, viu? Desafio do Bahia. O Milton Neves, santista, no intervalo desse jogo, ele trabalhava na Jovem Pan ainda, ele começa, ele fala assim, treme Fluminense, canta Pacaembu. Como você é lindo, Santos! Santos no Pacaembu! Ele se pendurou na cabine para falar isso. Assim, uma coisa linda, rapaz. Só para acabar, não sei se pode falar no final. É. Eu vou falar uma coisa que agora eu não vou ser preso porque faz muito tempo, cara. Eu pulei o alambrado do Pacaembu esse jogo. Porque a gente ficou, no Pacaembu todo mundo conhece, a gente ficava em cima ali, e ficou eu, o Robert, que tinha sido suspenso com o amarelo, e o Wagner. Não jogou nós três. O Wagner era um craque, cara. Cracaço, o Robert também e tal. E daí, quando dá o intervalo, eu sabia que o time ia ficar. Só que não ia dar tempo de eu descer pela escadaria, dar a volta pelo vestiário, entrar e tal. Eu pulei o alambrado, com a camisa do Santos e tal. O guarda que tava ali, com um cachorro, veio pra cima de mim. Pensando que eu era um torcedor. E veio com o cachorro. Ia me prender. Daí o cara me reconheceu e falou, eu sou o Jamel, eu tô... Mas que você tá louco? O que você tá fazendo? Ah, vai. Hoje eu posso contar, cara, mas eu pulei o alambrado pra ficar junto com a galera no campo. Não podia passar batido o Jamel aqui dentro. Se o Abel Ferreira estiver nos assistindo, olha, Abel, esse é um motivacional. Você manter os jogadores no campo, caso o Palmeiras esteja vencendo. O Allianz Parque é um campo que, se ficar ali, a torcida compra ideia, cara. Ô, Kleber, não dá tempo do nosso... Ah, o Thiago vai entrar. Amanhã você pode fazer a LDU para... Estou à disposição de O vocês. calcanhar de Aquiles, aonde que a LDU vai se funicar. O Léo vai contar essa história pra gente. Isso, gente. Amanhã.